mensagem de hoje vai ser sobre domínio próprio e o livre-arbítrio. E a passagem bíblica que, se vocês puderem e quiserem acompanhar, que eu utilizei para a inspiração dessa mensagem, é Gênesis 4, de 3 a 7. Vou ler. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? Por que descaiu o seu semblante? Se bem fizerdes, não haverá aceitação para ti? E se não fizerdes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. O pecado é uma força tentadora e sedutora, que como uma fera está sempre pronto a atacar e devorar a quem estiver desatento, mesmo que seja sem querer querendo. Na passagem que acabamos de ler, o próprio Deus o classifica como algo que jaz à porta, ou seja, ele está só esperando uma brechinha para poder entrar. E quantas brechinhas, brechas e brechonas não abrimos diariamente, para não dizer o tempo todo? A Bíblia diz que todo pecado é premeditado. Todo. E que devemos vigiar e orar para não pecarmos. Pecamos com nossos pensamentos, com as nossas ações e até com as nossas omissões. Enquanto estivermos no mundo, estaremos expostos ao pecado. Mas nem por isso precisamos ser escravos dele. Deus quer que sejamos senhores sobre o pecado. E com a ajuda de Deus podemos e devemos dominá-lo e vencê-lo. Na mesma passagem de referência, Deus diz a Caim que ele deve dominar sobre o pecado. Assim diz: se bem fizerdes, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Em outras versões, encontramos a seguinte tradução: Eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Eu aqui entendo que resistir ao pecado não é uma opção, mas uma obrigação, que eu devo escolher atender ou não. O certo é que Deus me deu capacidade para resistir, senão não falaria que a minha parte cabe a ela dominar o pecado. Quando nos submetemos à palavra de Deus, somos capacitados pela sua graça. Porém, é do ser humano a escolha de ceder ao pecado ou de vencê-lo. Sim, é possível dominar e não sucumbir à pressão do pecado sobre nós. Precisamos ter essa consciência para não cairmos e incorrermos nos mesmos erros sempre. Afinal de contas, queremos ou não queremos ser obreiros aprovados? Essa questão da possibilidade de vencermos ou não o pecado já foi exaustivamente debatida e já é vencida, porém ainda não satisfatoriamente penalizada por nós. Na realidade, a verdadeira questão não é a de possibilidade, mas sim a de escolha. Não precisamos nem ser crentes em Jesus para escolher fazer o que é comumente entendido como correto. As pessoas decidem a todo momento parar com algum vício ou algum mau hábito e até mudar alguma falha de caráter, como mentir, trair, enganar, corromper, entre tantas outras. As resoluções de final de ano estão aí para isso. No entanto, não estou aqui falando de ter hábitos saudáveis ou ter uma moral irrepreensível sob o ponto de vista humano. Estou falando de um mandamento de Deus para que alcancemos a estatura de varão ou varoa perfeita. Estou falando de ter um estilo de vida que agrade a Deus. Devemos parar de pensar de forma medíocre, entendida aqui como mediana, e abrir nossas mentes para entender o que Deus realmente quer de nós. Não se trata do seu cigarro, o fato de você fumar não é o passaporte carimbado para o inferno. Não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Trata-se sim de vencer a carne. Não se trata de cumprir uma promessa mundana, trata-se de matar o corpo, fazer o que não se quer para obter o que Deus quer de nós. Trata-se de desenvolver em nós o fruto do Espírito provavelmente mais difícil, o domínio próprio. O domínio próprio está intrinsecamente relacionado ao poder de exercitar nossas escolhas, ou seja, ao exercício do livre-arbítrio. O livre-arbítrio
é um presente um tanto estranho dado a nós pela misericórdia de Deus. Às vezes eu penso que esse negócio de livre-arbítrio é um baita de um presente de grego e que Deus deveria mesmo era nunca ter entregue o poder de decisão a nós. Assim seríamos felizes para sempre, todos salvos, vivendo em harmonia no céu de bolo de cenoura com bastante cobertura de chocolate da Arabia. Ao mesmo tempo, me pergunto que tipo de amor seria esse impositivo e sem possibilidade de reais escolhas e decisões. Que relacionamento haveria entre nós e Deus se não fosse nossa própria escolha amá-lo, segui-lo, respeitá-lo e agradá-lo? Deus nos fez à imagem e semelhança dele. Somos seres dotados de inteligência. Não há inteligência alguma sem o pleno exercício do poder da escolha. De preferência que sejam boas as escolhas, mas como não dá para acertar sempre, pois somos humanos caídos e falhos, que aprendamos a errar menos e aprender com os erros e não repeti-los. Temos bons exemplos na Bíblia de pessoas que escolheram sucumbir ao pecado e daqueles que escolheram resistir. De Adão e Eva, Caim e Davi, vemos todos seres com relacionamento especial com Deus e que mesmo assim escolheram o pecado e sofreram as consequências por isso. Adão e Eva andavam com Deus e foram expulsos do paraíso e afastados do convívio com Deus. Caim acabou praticando o primeiro homicídio da Bíblia. Davi perdeu seu filho amado Absalão, assassinado em uma das mais trágicas histórias da Bíblia. José, filho de Jacó, é exemplo de um servo que resistiu ao pecado. Entendendo que não resistir ao pecado seria pecar contra o próprio Deus. Ele também colheu o fruto dos seus atos, como em Gênesis 39, 7 a 9. E aconteceu que depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra meu Deus? Depois disso, José foi parar na cadeia, mas só para a glória de Deus ser ainda maior. Ele saiu da cadeia para interpretar os sonhos do faraó, tornou-se governador do Egito e pôde salvar sua família e seu povo, o povo de Deus, da fome que assolou a região por 7 anos. Há um propósito de Deus em tudo que acontece. Será que o povo de Deus seria salvo da grave fome se José não estivesse governando o Egito? Qual a real participação de José nisso tudo? E se ele tivesse sucumbido e se deitado com a mulher do faraó? Bem, Deus não precisa de ninguém para fazer cumprir suas escolhas. É provável que o povo de Deus fosse salvo, sim. Afinal, Deus tinha feito um concerto com Abraão sobre seu povo. Mas poderia ocorrer uma série de desdobramentos diferentes, como grande morte entre os hebreus, fome estendida, endurecimento de corações de lideranças e por aí vai. Outra coisa que temos que entender é que Deus não chamou Benjamim ou qualquer outro 11, mas José. Se José tivesse escolhido diferente, o propósito de Deus teria sido cumprido, mas sem sua participação. Que privilégio é fazer parte da realização das obras de Deus. Imagina você ser chamado para algo que nunca foi feito antes na terra. Assim foi com Noé, por exemplo. Por isso, temos que estar preparados, firmes, dominados, alertas, constantemente prontos para executar a obra de Deus. Dominar o pecado não é uma batalha realizada uma vez só na vida, mas é nossa luta diária, em todo instante, permanente enquanto vivemos neste mundo. Nossa natureza é propensa à prática do pecado e a nossa luta é justamente para que ela não domine sobre nossa vida. Essa luta é vitoriosa a partir do momento em que escolho ter o domínio do pecado, ao invés de deixar que ele domine sobre a minha vontade. E ao ter entendimento da obra de Deus e do nosso papel neste mundo, do nosso propósito. Fomos libertos do pecado pelo caríssimo preço do sangue de Cristo. Podemos dominar o pecado porque somos feitos novas criaturas, capacitados, libertos do jugo do pecado, habilitados para viver conforme a natureza de Deus. Enquanto não tivermos a consciência de libertação, cura e compreensão que existimos para um propósito,
não empreenderemos nos libertar, nos curar ou cumprir este propósito. Vou terminar com uma passagem de Romanos 6, de 12 a 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que nós possamos estar atentos às nossas escolhas diárias, tendo alvo no cumprimento do propósito de Deus para as nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Fazer uma oração. Jesus querido, muito obrigada pela tua palavra, Senhor. Eu te peço, Jesus querido, que essa palavra possa ter realmente entrado em nossos corações e que ela possa começar a produzir frutos, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.